Bom dia, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um Devocionais com Deus. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se chama Não Regue a Flor da Tristeza. Mas antes, vamos orar? Senhor, nós estamos na Sua presença mais uma vez, buscando aprender da Tua palavra, buscando uma mensagem que fale ao nosso coração e nos ensine a agir conforme o Senhor espera de nós. Fala conosco, Pai. Fala a nós o que o Senhor tem para nos ensinar. E que tudo que a gente experimente seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos lá? Hoje, o versículo que a gente vai meditar está em 1 Pedro, capítulo 1. Os versículos 6, 7, 8 e 9. Vamos ler? Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Quero meditar com vocês nesses versículos e o que eles têm para nós. E o que eles trazem para nós é bem claro. Mesmo que no presente nós passamos por provações, dificuldades, tristezas, o foco sempre precisa estar na nossa fé. A gente precisa olhar adiante e ver o que Deus tem para a gente. Aqui no capítulo 6, no versículo 6, temos: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, ou seja, por pouco tempo, se necessário, se vocês passarem por um acaso, por provações, elas serão para confirmar, para testar, elas serão para exercitar a nossa fé em Deus. E são essas provações que vão nos fazer exercitar e cada vez mais ver a nossa fé crescer. É isso que esse texto traz para a gente. Aqui no 8. A quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A nossa fé é em Jesus Cristo. A gente não vê Jesus Cristo, a gente crê. E a fé é exatamente isso. É o firme fundamento de crermos no que não vemos, mas exercitamos. E as provações que a gente passa são exatamente para exercitar essa fé em Jesus Cristo. E no 9 ele completa: obtendo o fim da vossa fé. Qual é o fim da nossa fé? A salvação da vossa alma. Nós cremos em Jesus Cristo, cremos que Ele morreu por nós para pagar pelos nossos pecados, cremos que Ele é o nosso Salvador, o nosso Libertador e Senhor. A partir desse momento a gente exercita a fé, continua crendo, acreditando que tudo que a gente vive é para a honra e glória do Senhor. É para alimentar e crescer a nossa experiência como cristão. Para que lá no fim, quando Jesus vier buscar a sua igreja e nós formos viver na eternidade com o Pai, a nossa alma seja salva, para viver eternamente com Deus. Muito gostoso, né? Perceber. Olha que interessante. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente pensa assim: mas por quê? Por que passamos por isso? Por que passamos por provações? Por que passamos por problemas? E a Bíblia nos revela. Nós passamos para exercício da nossa fé. Deixei aqui grifado alguns pontos que eu quero falar com vocês. As provações que passamos são exatamente para o nosso crescimento espiritual e desenvolvimento da nossa fé. É exatamente para isso. E é isso que o texto traz para a gente. Para desenvolvermos a nossa fé em Jesus Cristo.
A palavra deixa claro: fique feliz por passar por provações, pois assim estará sendo moldado pelo Senhor. É assim que Deus nos trata. A cada vez que a gente passa por uma provação, por um problema, por uma dificuldade, a gente vai exercitando e vai sendo moldado e vai crendo cada vez mais que quem cuida e provê tudo que a gente precisa é Deus. Então é nele que a gente precisa esperar. Inclusive quando a gente olha e fala: eu já fiz tudo que estava ao meu alcance. Todas as minhas responsabilidades eu já pratiquei. Agora chegou num ponto que ou Deus faz, porque eu não tenho onde ir. E é nesse momento que a gente aprende que Deus faz na hora certa. Ele faz na hora que a gente vai aprender tudo que a gente precisa aprender com a palavra dele, crendo nele, exercitando a fé e confiando que ele vai entrar com providência na hora certa. A outra que eu deixei anotado que eu quero passar para vocês é: o desenvolvimento da nossa fé resulta em uma vida para glória e honra ao Senhor. Exercitar a fé nos leva a ser gratos ao Senhor pelo cuidado que recebemos. E esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque quando a gente exercita a nossa fé, a gente confia que Deus está cuidando da gente. A gente vai exercitando a confiança, a gente vai exercitando a gratidão por ver Deus agir onde não tinha mais como a gente fazer nada, onde não dependia mais da gente, onde não havia esforço que pudesse ser feito para resolver, mas Deus entra com providência e faz. E por que o título é Não Regue a Flor da Tristeza? Porque uma coisa leva a outra. Quando a gente se pega chorando pelo que não deu certo, pelo que a gente não conseguiu fazer, pelo que foge ao nosso controle, sem perceber, nós caímos na insatisfação, na ingratidão. A gente deixa de olhar para trás e ver tudo que Deus abençoou e começa a olhar para o que não deu certo, somente para o que não deu certo. Quando na realidade Deus já nos mostrou tantas vezes que Ele é fiel e maravilhoso para a nossa vida. Então, por que não regar a flor da tristeza? Porque a tristeza leva a gente para a ingratidão. E a ingratidão é um sentimento horrível para ter com um Deus tão maravilhoso. Primeiro, porque a gente não conhece todo o passado. Segundo, porque a gente não tem controle sobre o que está acontecendo no presente. Terceiro, porque a gente não tem noção do que vai acontecer no nosso futuro. O único que sabe de tudo isso, do passado, do presente e do futuro, é Deus. Então, se nesse momento, algo que eu preciso, quero, desejo, ou acho que preciso, não está acontecendo e Deus não me deu, é porque ainda não é a hora. E a gente aprende as coisas, às vezes, na dificuldade, né? Eu já passei por várias experiências assim, aprendendo na dificuldade, de querer bater o pé e falar para Deus, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, quando eu percebi, não era a hora. Algumas, Deus me atendeu. E depois de tudo que parecia ter sido resolvido do jeito que eu queria, eu olhei para trás e falei, poxa, Deus tinha algo diferente para mim, mas eu bati o pé. Eu fui desobediente. Eu quis e fiquei, Senhor, por que não? Por que não? Por que não? E aí quando eu olhei, eu falei, podia ter sido mais leve, podia ter sido mais suave, podia ter sido uma realização de forma diferente, que iria atender de maior forma todas as necessidades da minha família. Mas eu quis o momento, eu quis aquela realização. E aquilo não era o que Deus tinha, nem para mim, nem para minha família. Mas graças a Deus, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Ele transformou o resultado das escolhas que eu fiz em bênção. Mas antes Ele nos ensinou. Amém? Então, voltando aqui para a ingratidão, nós temos um exemplo na Bíblia de quando o povo foi ingrato com Deus. E ele se encontra em Êxodo. Em Êxodo 17, nós vemos o povo murmurando e tendo pena de si mesmo, depois de ser abençoado e ver tantas coisas acontecerem diante de seus olhos. Vamos ler?
Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Gente, olha, vamos pensar. O povo viu o mar abrir. O povo foi guiado pelo deserto à noite com uma coluna de fogo para iluminar, para aquecer. Era muita gente. Pensa na glória dessa coluna. Essa coluna maravilhosa que representava Deus ali seguindo junto com o povo. Durante o dia, uma coluna de nuvem, guiando, mostrando o caminho. Eles não estavam sozinhos, eles não estavam passando frio, eles não estavam passando calor, eles estavam sendo cuidados o tempo inteiro. Deus estava provendo, eles viram maravilhas acontecendo. Isso porque a gente não está nem citando as pragas no Egito que aconteceram por desobediência e pelo coração duro de Faraó. Eles viram diversas coisas, mas chegou num ponto, num momento que por causa de água, a ingratidão veio. Por causa de sede. Meus filhos estão com sede. Meu gado vai morrer. E o que você vai fazer? E o que Deus vai fazer? Sabe o que a ingratidão faz com a gente? Ela faz a gente ser cego. Quando a gente está nesse processo de regar a flor da tristeza, e aí a gente vai alimentando, regando, ela vai crescendo, crescendo, e ela vai se transformando em algo que enche o nosso coração de ingratidão. Quando chega o ponto da ingratidão, a gente fica cego. A gente não enxerga todos os livramentos. A gente não enxerga todas as vezes que Deus abençoou. A gente não enxerga todas as vezes que Ele levantou pessoas para vir ao nosso encontro e nos abençoar, seja com palavras, seja com bênçãos, o que fosse, um abraço, um carinho. Gente, a ingratidão faz a gente desviar do foco. Quando o foco é Jesus, é olhar para Ele e falar assim: eu vou continuar olhando para o foco. Porque olhando para o foco, nada disso que está aqui em volta de mim vai tirar minha atenção. Nada disso que acontece aqui do meu lado, na minha frente, ou do outro lado, ou atrás, vai tirar minha atenção. Porque o meu foco é Jesus. E se Jesus cuida de mim como eu creio que Ele cuida, Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe do que eu realmente preciso para crescimento espiritual, para a minha vida, para alimento, para beber, as necessidades básicas, para pagar as contas, para a tristeza que tem no meu coração, para as vezes que algo me magoa, me chateia, para o meu casamento que não dá certo. Jesus sabe o que a gente precisa. E em todos os pontos, Ele sabe o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa curar para abençoar a vida do outro e ser curado também. O que a gente precisa crescer como ser humano, como servos do Senhor, como pais, como filhos, amigos. Jesus sabe. E quando a gente deixa a ingratidão entrar, a gente deixa de olhar para o que Jesus sabe. A gente deixa de enxergar o que Jesus pode fazer. A gente deixa de perceber que Jesus pode muito mais do que todos os nossos esforços. O povo olhou somente para a sede da água. Eu quero a água. O povo não olhou os livramentos. O povo não olhou que depois de tantos anos sendo escravo, estavam livres. O povo não percebeu a grandeza do que Deus estava fazendo. Isso que a ingratidão faz com a gente. E a ingratidão vem quando a gente alimenta a tristeza. Então, o que eu quero te convidar hoje é para olhar para todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Tudo que você olha e fala: eu não sei como eu vou fazer isso. E chamar Deus para sentar do seu lado. Conta para Ele. Não alimenta, não rega a florzinha, não. A florzinha da tristeza, da sensação de eu não consegui, eu não dou conta, eu não posso, isso me magoa, eu perdi algo importante, eu perdi alguém importante. Essa palavra veio para mim quando eu tinha acabado de perder a minha mãe. E eu fiquei pensando muito nela.
Se eu regar a florzinha da tristeza por ter perdido a minha mãe, eu vou deixar de enxergar toda a vida dela como cristã. Eu vou deixar de ver todos os dias que Deus falou diretamente comigo sobre ela e sobre o que Ele iria fazer através do que ela estava vivendo e da vida dela. De todas as vezes que ela foi bênção na vida das pessoas e na minha. Se eu regasse a flor da tristeza porque eu perdi a minha mãe para essa vida, porque eu creio que eu vou encontrá-la no céu, eu iria deixar de enxergar tudo que Deus já tinha feito através da vida dela, na minha e na de todas as outras pessoas que eu conheço. Então, eu olhei para aquilo e falei, eu não posso regar a flor da tristeza, porque senão a ingratidão vai morar no meu coração. E ao invés de eu ser curada e viver o luto e depois aquilo ir aos poucos mais suave, aquilo vai se tornar um peso dentro de mim. E aí fica mais difícil, porque quanto mais a gente adiciona peso nas nossas experiências, mais difícil fica para a gente abrir o coração para Deus fazer algo. Então não rega a flor da tristeza enquanto ela ainda é pequena. Não rega a flor da tristeza enquanto você ainda consegue ver, identificar o que ela é. Não deixa ela crescer e virar uma mágoa e virar ingratidão. Não deixa. Ora, entrega para Deus. Seja lá qual for a sua tristeza. Eu entreguei a minha, que era de perder a minha mãe. E eu tento exercitar isso. Tento, e digo tento, porque é diário. Esse exercício é diário. Eu aprendi, mas eu tenho que me lembrar toda vez que eu fico triste por algo. E aí eu paro. Não. Isso não pode ser regado. Isso não pode crescer. Isso não pode tomar conta do meu coração. Não pode. E aí eu busco em Deus e falo, Senhor, tira essa tristeza do meu coração. Senhor, me dá o consolo que eu preciso. Senhor, me faz enxergar todas as vezes que o Senhor preparou, tratou, cuidou e trouxe respostas para mim. Busque a Deus, entrega a tristeza para Ele. Fala, Senhor, converte essa tristeza em alegria, por favor. Porque eu preciso dessa alegria que vem de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por mais um dia na Tua presença. Obrigada por mais uma vez poder conhecer a Tua palavra, ouvir, estudar, meditar e saber o que o Senhor tem para nós. Que essa palavra abençoe essas pessoas que estão assistindo. Que essa palavra continue falando ao meu coração ao longo da minha vida. E que cada vez mais eu possa ver todo o seu agir e as bênçãos infinitas que o Senhor tem tido para mim e para minha família. Abençoe a cada um que está aqui. Abençoe, Pai, cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar com vocês. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, manda para alguém, fala o que te abençoou. Vai ser muito legal, hein? Que Deus abençoe sua segunda-feira e a sua semana. Em nome de Jesus. Amém? Tchau.